eu bati o pé por ela. Não é fácil, né? Igual o Benes falou, cara, a linguagem, né? A estrutura narrativa dele, o cara podia ler e falar assim, nem pensar, né? Mas o cara apostou. Então, o jogo de limites, vamos chamar assim, quem define é você. E se você não definir, te atropela. Obrigado, gente. O Renato falou de 5 livros. Eric, você está pensando em continuação para esse universo? Porque eu sei que é o universo, já tinha comentado isso. Porque um livro, 2 livros, mesmo trabalhar outros personagens, trabalhar o Thiago, a própria Rita Júlia. Eu acho que eu criei assim não sei se é uma desculpa para deixar a ponta solta e não precisar resolver, mas eu minto para mim mesmo que eu criei um universo que é independente da história, né, principal, assim. Então, tem histórias que se cruzam. O Mike Leigh faz muito isso no cinema, ele senta com os atores, define uma história inteira do personagem, com cada um deles, e depois eles fazem um recorte para decidir qual vai ser a história do filme, assim. Então você pega pontos de história de pessoas diferentes, assim. Mas o meu toque quer fazer o seguinte, né? Esse livro tem 4 partes, eu quero que sejam 4 livros de 4 partes. O meu é uma trilogia. Na verdade, a saga ela não terminou nesse livro, né? As pessoas não gostam de livro sem final, mas não dava pra... Não tinha como dar um final. A Alice ela tem que encontrar todas as chaves. Então, se ela não encontrou todas as chaves no primeiro livro, não tem como terminar. Eu vou fazer um livro desse tamanho. Então, é uma trilogia. Ali atrás. Oi. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu já conversei com isso sobre o Eric, eu vim falando alguma coisa. Há uns 25, 35 anos atrás, lançaram Star Wars. Trilogia, fechadinha, primeiro apresenta, segundo coloca os personagens em problema, terceiro todo mundo se resolve, casa e fica feliz. Tolkien seguiu a mesma estrutura da jornada do herói. E aí agora a gente tem a sorte, né, de viver na era da Marvel. Os caras simplesmente pegaram essa estrutura da jornada do herói, reformularam, e agora cada filme deles dá origem a 52 produtos diferentes. Então você tem Thor, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, aí depois todos eles se juntam, depois tem os Guardiões da Galáxia, que é o mesmo universo, só que é parte científica no espaço, depois tem o Doutor Estranho, que é o mesmo mundo, só que o lado mágico. Eu acho que deu para pegar mais ou menos a ideia. E vocês, autores, como é que a gente encara, como é que vocês encaram isso? Como é que vocês encaram essa mudança total de paradigma na forma de se contar a história? Existe espaço para adicionar literatura? Dá para eu colocar o Exorcismo, por exemplo, dos livros como o livro principal, que vai dar origem para outros livros? O Brasiliano Steampunk vai virar um mundo? Desculpa não li seu livro, eu não tenho como. Tá em tempo, por favor. Pode pegar aí. Eu começo, tá? Mas é uma pergunta ampla, tu pode responder também, quer dizer. É difícil, assim, de pensar Marvel, né? Porque enfim, são personagens aí que todos nós conhecemos, que dão origem a uma série de produtos e que funcionam num outro mercado também, porque nós no Brasil pegamos um pouco a rebordosa disso, né? Conversamos naquele retorno de Paranapiacaba, né? O que é para uma editora nacional, por exemplo, publicar um autor nacional e o que é para uma editora nacional publicar um autor estrangeiro. Né? Um investimento, né, muito mais garantido. Né? Talvez o nosso mercado mude, né, a ponto de produzir outros produtos, né, seria muito bacana, assim, temos action figures, camisetas e posters e outras coisas. Né. Eu particularmente, assim, com respeito ao Brasiliano Steampunk, eu penso num universo bem amplo, né, mas é um universo que ele vai funcionar num site. Nós estamos trabalhando num site que vai ser lançado agora em dezembro ou janeiro, onde nós vamos encontrar assim, outros mapas, contos inéditos, ficha de personagem,
diferentes artes feitos por enfim, desenhistas e pintores. Nós vamos ter um tarô também do Brasiliano Steampunk, né, com o lançamento de duas cartas assim por mês, né, e o tarô está sendo bem legal, né, eu estou escrevendo o texto com o Cândido Ruiz, né, que está aí. Nós não começamos a escrever ainda, mas vamos começar, né, por que eu estou tentando fazer isso, né? Primeiro, porque eu adoro essas coisas, tá? Eu sempre adorei ler uma história e aí eu sempre fui buscar as entrevistas com o criador e sempre adorei material suplementar, né? Então eu acho que o Brasiliano Steampunk permite um pouco isso também por essa combinação, né, com a literatura brasileira prévia, né? Então eu vou tentar fazer isso, não no nível comercial, né, seria impensável, mas esse site que vai disponibilizar vários materiais, né, tanto sobre o Brasiliano Steampunk primeiro volume quanto os próximos livros. Eu estava brincando com os dois aqui antes de começar, que a minha ideia é justamente chegar nos meus Vingadores, assim. A continuação vai ter outro protagonista. Essa continuação já planta o protagonista do terceiro livro e no quarto livro eu junto todo mundo, provavelmente. Então, a Marvel, cara, essa coisa do cinema conta com um inconsciente coletivo, né? É o Batman. Tá, eu sei que a Marvel, o Batman não dá mais. É o Batman. Todo mundo sabe quem é o Batman, né? São 70 anos de Batman. São 70 anos, cara, de Batman. Então você tem um background que quem está começando agora não tem. Homem de Ferro, que era lado B, assim, né? Ele não era muito bem tratado nas histórias. Cara, mas existiam, entendeu? Existiam os quadrinhos. Então isso é uma coisa, a gente não pode se comparar com uma força como a Marvel, né? Mas eu digo que eu escrevo para uma era pós-Marvel no cinema, eu escrevo para uma era pós-George Martin. Eu quero brincar com essas possibilidades. Se der errado, eu conto para vocês no debate daqui a 10 anos. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Eu acho muito legal essa coisa de você unir personagens diferentes que a Marvel faz, de unir os Vingadores, de fazer essas conexões. Eu acho isso fantástico, eu gosto muito disso. Eu não tenho espaço para fazer isso no livro, porque o livro já é uma trilogia, já tem os personagens, ele tem uma continuação. Seria legal fazer, mas eu acho que eu gostaria de estar escrevendo outras coisas, porque o livro já vai ser uma trilogia, eu já vou gastar muito tempo fazendo ele com esses personagens, mas a Taro é um mundo muito legal, ele dá para ser explorado de diferentes formas, sobre diferentes visões. A pergunta meio que relacionada com essa questão de expandir o universo e tal. Vocês pensam, por exemplo, em escrever contos passados nos universos de vocês, mas focando pontos de vista diferentes, personagens, locais diferentes? Tipo, eu tô lendo agora Exorcismo, mas eu lembro que o Eric chegou a publicar um tempo atrás um conto que era tipo uma palestra do Thiago e já era meio que uma prévia daquilo. Vocês pensam fazer em coisa parecida com isso? Digamos, por exemplo, uma coletânea que algum editor esteja organizando e você colocar um conto naquela temática que se passe no seu universo e coloque um outro aspecto daquele universo que você não conseguiu colocar no seu livro. Eu tenho um conto publicado na Amazon que se passa num período anterior, se passa em Datário, é sobre Alicia, mas se passa um período anterior do livro. Bom, eu quis publicar ele exatamente porque o segundo livro não saiu ainda, eu ainda estou escrevendo ele e muita gente me cobra, né? Então eu quis dar um gostinho, assim, para vocês não esquecerem do mundo. Então eu fiz isso. Eu também, acho que foi até a Thaís que fez uma resenha falando que ela sentiu falta do passado da Alicia no livro. Então eu fiz esse conto aí do passado dela, com uma história dela, publiquei na Amazon, quem quiser ler. Mas eu acho legal isso. Conto pra mim assim, no meu mundo, você quando atravessa um espelho, o nosso mundo é um reflexo. Quando você atravessa um espelho, você para no entremundos que fica entre todos esses reflexos e você pode ir para outras realidades. Pra mim, os contos são essas outras realidades, entendeu? Eu vou experimentando personagens ali.
pô, imagina, cara, você escreve uma coisa num conto e depois você não pode desrespeitar aquilo. Eu sou muito bagunceiro para isso. Então o conto que você leu é parecido com o livro, mas não é igual. O conto que eu publiquei no Imaginários, brincando com nomes de cantores de rock lá, tinha o Jack White. No livro o lobisomem virou Jax, entendeu? Mas não. Só se me obrigar. Minha resposta é sim. Sim. E a minha pretensão é publicar os contos em algumas antologias e também disponibilizar alguns deles no site. Né? Tenho 2 contos que estão prontos, estão diretamente relacionados ao Brasiliano Steampunk. O primeiro volume se passa em 1911, quando nós já temos o Partenon místico formado, né? E entre os integrantes nós temos o Bento Alves, o Sérgio Pompeu e a Vitória Cauã. Vitória Cauã é essa índia, né? Médium, né? Que foi criada pelo Inglês de Souza, uma coletânea chamada Contos Amazônicos, de 1860. E aí uma das perguntas que eu tinha, porque em 1911 todos eles são os heróis, eles integram o Partenon místico, etc. Mas qual é a história desses personagens? Então eu escrevi 2 contos que contam um pouco isso. Né? Um deles é Bento Alves e o assalto ao templo positivista, né? Tem essa ordem maquiavélica no mundo brasileiro steampunk, que é a ordem positivista. Né? E aí eles raptaram em 1904 a Vitória para fazerem experimentos com ela. Né? E aí é justamente o momento em que o Bento Alves está se aproximando o Bento Alves, que é esse Indiana Jones tupiniquinho, né? Está se aproximando do Partenon místico, e a primeira missão dele é justamente resgatar a Vitória Cauã do templo positivista. Então é uma história assim, de ação, aventura, né? Mas do ponto de vista da narrativa, o que é interessante é que na verdade o conto é uma carta escrita pelo Bento Alves pro antigo interesse amoroso dele, que é o Sérgio, né? Porque o Sérgio, depois do Ateneu, voltou pro interior e tal, e tá com um casamento marcado, né? Aí o Bento Alves escreve essa carta de amor, né, pro Sérgio, no qual ele conta essa aventura e convida o Sérgio para vir encontrá-lo, para ele encontrá-lo em Porto Alegre dos Amantes. Esse é um dos contos. Tem um outro conto que é Vitória Cauã e os Súcubos do Inferno, tá? Vocês podem perceber, estou brincando com esses títulos de literatura pulp e tal, né? E esse é um conto sobre exorcismos, que é a Vitória Cauã, daí se passa em 1908. A Vitória Cauã é chamado pelo Dr. Luizon, né, numa ruela de Porto Alegre, que é a Travessa dos Venezianos, porque tem um menino que está possuído por vários demônios, né? E aí é um conto sobre exorcismo, e a Vitória está lá, e aí tem um padre dizendo que são demônios, o Luizon, que é um médico, dizendo que talvez seja algum problema psíquico, algum trauma, né? Então o conto brinca um pouco com essas 2 visões que nós temos ali no início do século. Então sim, a minha intenção é expandir o universo do Brasiliana com vários contos, e vai ser uma bela brincadeira também revisitar esses diferentes personagens em outros contextos e narrativas curtas. Eu acho o conto muito difícil, né? Você ouviu o podcast, você sabe. Eu acho que eu sempre me estrepo escrevendo conto. Talvez seja um dos motivos. Por quê? Eu posso fazer pergunta? Por que tu acha o conto difícil? Porque eu também acho o conto bem difícil. Porque assim, a minha construção de clímax é mais de tabelando aos pouquinhos, brincando com a rima, e quando você tem que resolver assim, nem sempre chegou. Eu falho, assim. Ali atrás, pode falar. Até a minha pergunta já liga com essa pergunta sobre os contos agora, porque assim, todos vocês a gente vê que teve um refinamento para poder ou criar o texto ou aprimorar a forma de escrever. E assim, quem está começando agora, o que vocês veem como o melhor formato para a pessoa começar a tentar entrar, se aprimorar, ganhar experiência no caso para poder escrever? Principalmente vocês falaram que, você até mencionou ali um pouco atrás, que conto é uma forma boa de você começar. E agora você fala que você tem dificuldade com eles também, né? Então, eu queria entender um pouco como vocês pensam para poder entrar nesse mercado. Eu comecei escrevendo contos, né? Porque eu tentei escrever um livro e esse livro não deu certo de jeito nenhum, eu não sabia como continuar o livro. E aí eu peguei e falei, não, isso não tá dando certo, eu acho mais fácil, sempre achei mais fácil escrever conto. A minha dificuldade em escrever um livro, na verdade, era porque eu não tinha a história inteira. Então eu chegava no meio e me perdia, não sabia como continuar. Então eu consegui escrever O Senhor da Luz porque eu tinha a história, né? Eu tenho começo, meio e fim, eu sei onde os personagens têm que ir, eu sei onde vai acabar. Então essa foi a diferença.
O conto, por ser uma história mais curta, você não precisa ter todo esse planejamento. Você consegue dar um clímax antes, fechar ele mais cedo. Eu acho que o conto é uma boa forma de começar. Eu comecei assim, escrevendo vários contos e, enfim, eu gosto de escrever contos até hoje. Cara, eu vou te falar em termos de mercado, assim. Uma boa maneira de você se apresentar para outros autores e para a editora e para a galera que acompanha é o conto. Agora a gente tem a Amazon, né? Então mais um degrauzinho aí, depois dos haters, né? A gente tem a Amazon. Então o teu texto pode chegar de forma mais fácil para os leitores e editora independente, essa galera que é menor, organiza muita coletânea como forma de conhecer, né, novos autores, e coletânea é um formato que sai bem para esse universo independente, né, em que o volume de venda não é tão grande. Meu primeiro livro era gigantesco e se não fosse pela Novo Século, pela coleção Novos Talentos, eu não teria conseguido. Então, em termos de mercado, sim, o conto é um modelo legal, assim, mas hoje, se eu pudesse voltar, eu teria feito uma novela, esses textos mais curtinhos, assim, são muito comuns em literatura nacional, né? Grande parte dos autores de literatura do cotidiano tem, né, aquele texto mais curto, assim. Ele é mais barato de publicar, é mais fácil de você convencer alguém a publicar. No meu caso, ele te dá mais tempo de você desenvolver a tua história, de chegar naquele clímax, né, que dependendo da tua estrutura, você pode precisar de um tempinho extra ali. Então, para se apresentar para a galera, sim, conto. Mas se você estiver pensando já em algo mais, eu hoje ficaria com as novelinhas. Eu acho que eu concordo com a Érica, né? Mas num nível assim, muito pessoal, o máximo que nós podemos trazer aqui é como nós funcionamos com essas diferentes propostas, conto, romance, né? Mas para novos autores, o que eu tenho a dizer entrar num projeto literário é como um casamento, é como uma relação assim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vida inteira talvez, né? Então, abraça aquilo que te encanta mais, abraça aquilo que te apaixona mais, né? Se você é um grande leitor voraz de romance, escreve romance, né? Se for contos, que também é um problema, às vezes nós temos toda uma... Eu sou um cara que leio muito mais romance do que conto. Eu acho que a minha dificuldade também na escrita de contos se dá um pouco por isso, né? Eu acho que os contos esses que eu mencionei do brasileiro são muito mais romancetes, noveletas, assim, em 10, 15 páginas do que conto propriamente disso. Se for pensar nessa ideia de um conto como aquele ápice dramático, etc. Né? Se pensarmos no que o Poe fala lá no Filosofia da Composição, né? Aquele impacto assim, que te avassala em uma sessão de leitura apenas, né? Mas o nível muito pessoal, trabalhem com aquilo que vocês realmente gostam. Eu acho que aí é mais difícil de errar, né? Diferente do mercado, diferente das outras opiniões. Só um adendo de mercado, assim, eu falei que não nicho, né, mas na galera independente, assim, que coletâneas saem mais. Quando você vai para as grandes editoras, já rola um inverso, assim, eles vão preferir os textos mais longos do que uma coletânea só tua, né? Mas enfim. Alguém mais tem alguma pergunta? Podemos fechar por aqui. O pessoal já está até lendo o livro. Eu queria saber se vocês pretendem escrever para alguma outra mídia, assim, tipo HQs ou roteiro de cinema, algo do tipo assim, além da literatura. Tipo e-mail. Eu particularmente não, eu gosto muito de história em quadrinhos, né? Eu tenho alguns projetos de história em quadrinhos devidamente engavetados e talvez alguma coisa relacionada à Brasiliana Steampunk, mas eu estou muito encantado com esses artistas que têm feito ilustrações para os personagens de Brasiliana Steampunk, que é uma experiência muito boa, né? Uma experiência muito boa porque tu percebes uma interpretação, né, daquilo que tu fez, daquilo que tu imaginou, né? E
eu acho que isso tem enriquecido, assim, a minha experiência com esse personagem, eu acho que enriquece também, né, a experiência dos leitores. Mas em termos de outras mídias, talvez, né? O Brasileiro Steampunk poderia virar uma novela de televisão, um grande filme, sabe? Novela de época da Globo. Uma novela de época, né? Tá bom. É possível, né? HQ, eu acho que a Júlia, que a gente comentou aqui, a personagem mais novinha do livro, se ela tiver uma história solo, vai ser HQ. Mas a minha bagagem de leitor, assim, estava muito centrada em Marvel e DC. E fora um ponto fora da curva ou outro, tipo Hellblazer, Sandman, essas coisas. Então depois que eu decidi isso, eu tô lendo mais HQ, né? Porque, enfim, pra fazer, vamos fazer direito. Então eu tô na fase do aprendizado, de ganhar bagagem. E aí, se eu achar que eu tô no ponto, eu faço, assim. Sobre cinema, ele falou brincando, cara, mas o cinema brasileiro também tá, assim, abrindo uma hora seriados, pra não duvido. Bom, eu não leio HQ, então não posso dizer sobre isso. Eu acho que, não descartando a possibilidade, mas é algo muito distante, assim, pra virar um filme, qualquer coisa disso, uma série, então não ando pensando sobre isso. Nem mangá? Mangá eu já pensei, mas é como uma brincadeira, porque, como eu disse, um dos meus amigos, ele desenhava. Então a ideia de quando a gente criou, né, quando eu criei da Taro junto com eles, era que eu fizesse uma versão, né, escrita, e depois a gente fizesse um mangá junto, algo do tipo, mas ficou só na ideia. Ainda dá tempo de Tem mais alguma pergunta? Posso fazer um... ela tem... Mas eu... Uma dica de vocês para os autores. Aprenda com os autores mais experientes. Agora tem que falar mais rápido. Poxa, tem um básico aí. Eu falei, é uma profissão, né? É você ser neurocirurgião. Você não, se você fosse um neurocirurgião, você não ia acordar assim, esse neurocirurgião, cara, vou lá, entrar, operar um paciente e ver o que acontece. Morreu. Literatura, né? Você é um novo autor, você quer começar, trata, né, de maneira séria, você corre atrás de ler muito, de ler coisas diferentes, de diferentes gêneros, de ler. Hoje em dia, cara, monta o seu panteão, assim, de deuses fora da literatura também. Vai atrás de HQ, vai atrás de mangá, vai jogar PlayStation, cara, vai ver muito seriado. Hoje é isso, assim. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa é trabalhar suas outras ferramentas. Então, tá a fim de fazer uma oficina, vai. Tem um português assim, você tá na dúvida se tá afiado ou não, pô, vai estudar português, cara, é teu trabalho, né? Você não pode apresentar um texto. Eu sou tradutor, se eu apresento um texto com erro de português, eu sou demitido, não tem ninguém para corrigir. Então a gente tem muita paciência e vai trabalhando as tuas ferramentas o máximo possível. Eu concordo com o Eric. Eu apenas acrescentaria uma coisa que funciona muito comigo, né? É criar uma rotina de trabalho. Porque, infelizmente, devido a essas outras atividades, a gente vai às vezes deixando, né, a literatura e a escrita. Quando der eu escrevo no final de semana e não, né? Eu acho que se tu toma essa decisão, né, de escrever com seriedade, estabelecendo horas por dia, né, 1, 2 horas, 3 horas, sei lá, final de semana. Obviamente será necessário abnegar outras coisas, como às vezes alguma festa, enfim, alguma conversa, né? Mas isso eu acho que é fundamental. Estabelecer um horário, uma rotina, né? Acho que o Flaubert dizia isso, né? Que ele era visitado pela musa todo dia, né? Todo dia.
no mesmo horário. Tá? Então, eu acho que é menos inspiração e obviamente nós temos as nossas musas. Felizmente nós não exorcizamos, adorei a história da musa que não exorcizar, mas ela tem que chegar assim, com pontualidade, né? E não dá pra, estou afim ou não estou afim. 3 horas, a musa chegou, pronto. E às vezes é engraçado, às vezes são 3 horas e que não se escreve nada, não consegue escrever nada que preste. Você tem que manter isso, tem que manter isso. Um chefe meu perguntou, foi no lançamento, quando você escreve? Eu falei, sabe aquela hora entre o jantar e o dormir que você descansa? Então, eu escrevo. Não tem mais muito o que acrescentar, né? Eu acho que, além de tudo isso, acho que é preciso você ter certeza do que você quer, porque não é fácil, você vai receber um monte de não, você vai receber crítica, você vai ter gente que detestou seu livro, vai falar um monte de coisa pra você que você não vai gostar de ouvir. Então é necessário você persistir nisso, acreditar no que você quer e correr atrás, além de... Seriado te ensina uma coisa muito legal, cara, que é a relação de longo prazo com o personagem, assim. Em que ponto você cansa de ver aquela pessoa? Em que ponto, o que você tem que fazer para sustentar uma história há tanto tempo? A gente teve exemplo do Naruto aí, do par de mangá, 15 anos acompanhando o negócio, cara. Acabou e as pessoas choraram assim, não sabem se de emoção ou de alívio, né? Mas alguém tem alguma pergunta? Ou então podemos começar aí a usar isso aí, esse foi nosso debate de Mundos Fantásticos. E muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Eu falo aqui do Experimento 42. Estamos muito felizes com todos vocês, muito felizes aí com os nossos 3 queridos autores que aceitaram estar aqui hoje. E vamos começar então com os autógrafos. Tenho certeza que vocês têm aí livros para serem autografados. Então a gente vai organizar um esquema aí para vocês conseguirem. Valeu! Exatamente isso.